Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 133 Assassinato. Mesmo agora, Ni-Yan ainda não queria usar o Sacrificial Gambit. Seu cooldown de 2 dias não era trivial, pois ele queria ter essa habilidade em seu arsenal para a missão que planejava embarcar depois de retornar à cidade. No entanto, uma vez que ele foi forçado a um beco sem saída, ele não tinha outra escolha. Ele acreditava firmemente que uma pessoa deveria viver sua vida com firme determinação. Como tal, se ele voltasse para baixo agora, sem sequer fazer uma briga e permitir que o rei zombie fosse levado por outra pessoa, ele seria nada mais do que um covarde sem coragem. Ao ver Ni-Yan correr, Night Shadow retirou-se da batalha com o rei zombie e levantou as adagas para interceptá-lo. Battle Stance. Quando um ladrão de batalha ativa a Battle Stance, eles receberiam um aumento de 30% na velocidade de ataque e um aumento de 20% no ataque, permitindo que seus danos resultantes ultrapassem alguns berserkers. Sua única falha era que, mesmo que suas habilidades ofensivas tivessem um aumento acentuado, eles ainda estavam protegidos por uma simples armadura de couro. Clang. 2 pares de adagas colidiram juntos. Em meio a seu impasse, Ni-Yan mudou de repente de uma aderência reversa para um avanço em frente, enquanto sua adaga escorria pela guarda de Night Shadow como uma cobra antes de uma batida fatal. Tudo acabou em um instante, e antes de Night Shadow até saber o que estava acontecendo, ele se viu em um estado atordoado. A ação misteriosa de Ni-Yan foi, na verdade, uma técnica de sua vida passada, que Shadow Dancers costumavam exibir em vídeos em destaque no site oficial de Conviction. Durante a animação de troca de mãos, houve uma janela de tempo muito precisa onde um ladrão seria capaz de escapar da guarda do oponente e atordoá-los com o pomo. Naquela época, por uma questão de dominar esta técnica, ele tinha praticado esses movimentos ao longo de várias centenas de milhares de vezes. Talvez este pequeno truque não seja eficaz contra os Shadow Dancers experientes de sua linha de tempo original, mas foi mais que suficiente para lidar com os jogadores no presente. Mas, antes que ele pudesse avançar ainda mais, um traço de magia arcana veio voando no seu caminho. O feitiço da Tangerine estava perfeitamente programado. Se ele se afastasse do caminho agora, o resultado seria o mesmo da última vez. Night Shadow teria um momento para recuperar o fôlego. No entanto, as circunstâncias desta vez foram substancialmente diferentes do encontro anterior. Por um lado, ele não era mais o alvo do agron do rei zombie, razão pela qual ele anteriormente não se atreveu a ser precipitado e optou por evitar o feitiço que se aproximava. No entanto, agora, o rei zombie estava completamente no Hidden Blade. Se Tangerine acreditava que ela poderia espancá-lo com apenas um único feitiço, então ela estava vivendo um sonho. Ni-Yan mentalmente se preparou para suportar o impacto. Bang! Ele sentiu a Arcane Fireball explodir em suas costas quando esvaziou 120 de sua saúde. Que dano feroz! Seu equipamento era considerado bom, mas ele ainda havia perdido muita saúde. Depois, Ni-Yan atingiu Night Shadow com Assassinate seguido de Lacerate e o cortou por 180 de saúde. Além desse dano inicial, Night Shadow também foi infligido com um efeito de status de sangramento que o levou a perder 10 saúde a cada segundo. Mesmo que este número fosse assustadoramente alto, não o matou desde que os ladrões de batalha eram geralmente mais duráveis que os ladrões da tempestade. Night Shadow, por exemplo, tinha 520 de saúde. No entanto, quando comparado com o dano de Ni-Yan, ainda não era o suficiente para salvá-lo. Ni-Yan seguiu dando uma circulada atrás de Night Shadow e bateu na parte de trás da cabeça com Smothering Strike. Posteriormente, ele trouxe um pergaminho de transformação em ovelha e começou a canalizá-lo. Seu alvo para o feitiço, surpreendentemente, não era Night Shadow, mas Hidden Blade em vez disso. Assim que Hidden Blade estava prestes a atacar o rei zombie com Flame Slash, um resplendor brilhante o envolveu e sua habilidade foi interrompida quando ele se transformou em uma pequena ovelha. Atualmente, o rei zombie tinha apenas 8% de vida restante. Depois de cair abaixo de 20%, entraria em um estado enfurecido e ganharia um modificador de drenagem de vida em todos os seus ataques, tornando-se visivelmente mais difícil de matar se uma das partes lutasse contra ele de maneira padrão. Portanto, assim que tanto Night Shadow como Hidden Blade pararam de causar dano, sua saúde em breve começaria a se recuperar. Por causa do resgate de Night Shadow, Tangerine mudou o foco de seu poder de fogo para Ni-Yan, enquanto Hidden Blade ainda estava pulando como uma ovelha. Como resultado, a saúde do Zombie King estagnou depois de cair para 3% antes de recuperar de volta até 5% depois de passar com sucesso a ovelha frente a ela várias vezes. Consequentemente, a transformação de Hidden Blade foi efetivamente cancelada por esses ataques. Ni-Yan bebeu uma poção de saúde e, em seguida, aplicou uma Combat Banded. Bang! O feitiço de Tangerine atingiu Ni-Yan novamente, abaixando mais 130 de sua saúde. No entanto, Ni-Yan suportou a dor e atingiu Night Shadow com Backstab e Eviscerate, fazendo com que a saúde de 253 desaparecesse em um instante. Night Shadow foi acordado de seu estado atordoado por Backstab, mas ele não teve tempo de beber uma poção de saúde. Morra! Ni-Yan ativou Vital Strike, seu punhal piscando brilhantemente antes de atravessar o pescoço de Night Shadow. A última saúde de Night Shadow foi removida instantaneamente, e com um plop, ele caiu no chão.
Tangerine olhou fixamente para a cena. Ela nunca esperaria que os danos do Ni Yan seriam tão aterrorizantes. Não houve sequer várias trocas. Mas Night Shadow já estava sem saúde. Ela não tinha acabado de lançar seu terceiro feitiço ainda. Hidden Blade, cuja transformação foi quebrada, ficou em estado de choque quando viu a notificação da Parry da morte de Night Shadow. No entanto, ele não teve muito tempo para processar essa informação quando o Rei Zombie atacou com outro golpe de suas garras. Ele fez o seu melhor para resistir, mas sua saúde já havia caído em mais de 200 pontos enquanto aguentava o assalto. Flame Slash. Hidden Blade finalmente conseguiu usar sua habilidade, e quando seu Claymore acendeu-se com chamas, ele cortou o Rei Zombie que, por sua vez, soltou um grito triste. À medida que seu corpo pesado colapsou no chão, uma fio de luz flutuava de seu cadáver antes de se dissipar no céu. Pouco depois de Ni Yan terminar com Night Shadow, ele se virou para descobrir que o Hidden Blade já havia matado o Rei Zombie. Ele ainda estava um passo atrasado. No final, foi arrebatado. Ni Yan estava absolutamente indignado quando viu a experiência do Rei Zombie, que ele tinha trabalhado tanto para desgastar, ir para outra pessoa. Hidden Blade também ficou surpreso com a morte de seu colega de Parry. No entanto, ele logo se recuperou e avançou em direção a Ni Yan com Vanguard Rush. Se Hidden Blade conseguisse entrar no alcance para usar Tendon Break, então Ni Yan o mataria. Enquanto isso, a Arcane Fireball da Tangerine também estava voando. Sofrendo um ataque de ambos os lados, Ni Yan, sem dúvida, morreria. É você ou eu. Ele tinha que terminar com Hidden Blade neste caso. Caso contrário, ele não teria esperança de sobreviver a essa situação. Sacrificial Gambit. A barra de saúde de Ni Yan despencou quando ele sacrificou 30% de sua saúde atual. A saúde desaparecida transformou-se em energia que convergiu na ponta de sua adaga onde começou a irradiar uma aura assassina. À medida que traços de faíscas dançavam no ar, a adaga foi instantaneamente movida para frente e mergulhou no peito de Hidden Blade, fazendo com que a energia volátil causasse estragos dentro de seu corpo. Menos 193. À medida que o valor do dano subia acima da cabeça de Hidden Blade, uma expressão inconcebível, chocada, foi empurrada por todo o rosto. Ele acreditava que sua vida restante de 193 era mais do que suficiente para lidar com Ni Yan. Na verdade, nenhum dos ladrões que ele encontrou até agora era capaz de causar mais de 30 de dano a ele em um único golpe. Protegido por sua pesada armadura que era capaz de eliminar qualquer ataque de uma adaga, ele estava confiante de que, enquanto ele pudesse paralisar Ni Yan com Tendon Break e depois seguir com Violent Slash, Ni Yan sem dúvida morreria. Seu excesso de confiança em suas habilidades defensivas e equipamentos era o principal fator que levou à sua morte prematura. Ao mesmo tempo, o sacrificial Gambit de Ni Yan era verdadeiramente uma anomalia. Nunca ele poderia ter previsto, nem mesmo em seus sonhos mais loucos, que Ni Yan seria capaz de lidar com um dano tão explosivo. Tanto Night Shadow quanto Hidden Blade foram mortos em segundos um do outro. Agora, o único membro restante da Parry era Tangerine. Embora tenha experimentado inúmeras batalhas em sua vida, ela nunca poderia ter previsto que chegaria a uma conclusão como essa. Mesmo nas batalhas de vida e morte nas linhas de frente das guerras de guildas em larga escala, ela poderia manter um coração calmo e sereno. No entanto, no momento, ela não podia deixar de sentir um frio correndo por sua espinha. Depois de matar Hidden Blade, Ni Yan rolou pro lado e esquivou de outra Arcane Flame Bursts da Tangerine. Bang! Após o impacto com o solo, o feitiço explodiu em um banho de chamas negras. Depois de recuperar o equilíbrio, ele pegou o equipamento que Night Shadow, Hidden Blade e o Rei Zombie droparam após suas mortes. Um momento depois, ele chamou a atenção para Tangerine que olhava com uma expressão fria. Naquele momento, Tangerine finalmente revelou um vestígio de pânico. Perder um nível era um assunto pequeno, mas se ela morresse, ela também deixaria cair um equipamento e perderia o bônus de seu equipamento. Dos 3 membros da Parry, só restou ela. O golpe mental de tal realização foi intenso. Eu pensei que você era muito forte. E agora, você está finalmente ficando com medo? No início, Tangerine tinha desconsiderado completamente sua existência. Ele ainda não havia esquecido sua expressão arrogante que estava cheio de desprezo. Passo a passo, ele começou a caminhar em direção a ela. Não acabou ainda. Não seja tão ansioso para contar as galinhas antes que elas choquem. Tangerine gritou de forma nervosa. Ela então brandiu seu bastão para mostrar que ela ainda não havia desistido. No entanto, a alta e distante sensação de superioridade que ela sentia em relação a ele tinha sido completamente destruída pela morte de seus 2 camaradas. Skills como repel, embora efetivas contra ladrões, só poderiam mantê-los longe por pouco tempo e não representavam uma ameaça real para suas vidas. Tangerine havia superestimado sua capacidade. Em uma verdadeira batalha de 1 contra 1, Ni Yan poderia facilmente brincar com ela até a morte. Se ela acreditava que Ni Yan era um daqueles ladrões, que ela poderia matar simplesmente confiando em seu alto dano, então ela estava muito enganada. Tangerine levantou seu bastão e começou a entoar o cântico de sua magia. À medida que uma auréola de energia mágica começou a convergir na ponta do seu bastão, ele começou a emitir um brilho azulado que era magnífico para se contemplar. Esta mulher realmente tem Arcane Reset.
Magia obscura era semelhante à magia do salão elemental e magia dos templários, na medida em que possuía um poder formidável. Arcane Reset, por exemplo, quando lançado com sucesso, ajustaria o cooldowns de todos os outros feitiços do conjurador para 0 por 3 minutos. Em outras palavras, durante esse período de tempo, ela seria capaz de disparar muitos feitiços que ela tinha em seu arsenal sem se preocupar com seus tempos de cooldowns. Este feitiço era absolutamente terrível em duelos. Claro, ainda havia tempos de cooldown. No entanto, desde que tivessem mana suficiente, o lançador seria capaz de lançar várias dúzias de feitiços no período de 30 segundos. Ele não podia permitir que ela terminasse de lançar esse feitiço. Mesmo um lutador tanque não ousaria enfrentar precipitadamente uma magia tão formidável. Ni Yan recuperou uma bolsa de granada de luz e atirou nela. Puff! A bolsa explodiu em um banho de raios cegadores que perfuraram os olhos de Tangerine como 1000 agulhas, fazendo com que ela perdesse temporariamente a visão. Drop Dead. A expressão de Tangerina ficou incomparavelmente feia ao contemplar quando enviou uma onda de Arcane Fireballs voando sobre ele. Bum 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 bum. Como línguas de chama, inúmeras bolas de fogo atravessaram o ar e pisaram caoticamente a terra com crateras. Menina estúpida, onde você acha que está mirando? Ni Yan sorriu friamente. A área onde ele se encontrava estava completamente intocada. No entanto, apenas um pouco à esquerda dele, a terra já não era reconhecível. Um breve momento depois, Tangerine finalmente recuperou sua visão. Já acabou sua mana, é? Ni Yan riu friamente. Esta mulher arrogante finalmente tinha ganhado uma mordida de uma fruta amarga. Embora a utilidade do Arcane Reset permitiu que ela explodisse com todo o seu dano, mas uma fração de segundo, não lhe proporcionava um tanque infinito de mana. Tangerine era apenas como um galo que perdeu uma briga. Ela olhou amargamente a Ni Yan e gritou com um tom feroz. Vou me vingar. Eu agradeço a qualquer momento. Aqui, deixe-me facilitar as coisas para você. Vou te enviar de volta para a cidade de graça. No caso de Tangerine ainda querer fazer truques sujos, Ni Yan correu para frente e atordoou-a com Concussive Blow antes de terminar com Lacerate seguido de Vital Strike, enviando-a de volta para o cemitério incolore. Como mago, ela era muito mais frágil do que outras classes. Depois de se livrar da Tangerine, Ni Yan inclinou-se para pegar o item que ela deixou cair, um bastão de mago arcano, nível 10.